Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Perdemos a quarta partida seguida. Grêmio 2, Vasco 0 em Porto Alegre. E cada vez menos entendo o Diniz. Espero que ele entenda que a culpa será sua quando for demitido. Mas tomara que ele acorde e deixe de insistir em algumas estratégias que o Vasco não poderá executar por falta de qualidade técnica do elenco. Querer jogar como se o time fosse o melhor do mundo é burrice. Parece aquele tipo de treinador que morre com suas convicções, irrita a torcida e continua fazendo a mesma coisa em todos os times por que passa. Bom, mas hoje eu me propus a falar de outro assunto. Vou suavemente comentar o que acontece nos bastidores do Vasco e que o deixa sem força para combater o sistema. E o sistema é bruto. Tudo começou quando, na década de 30, a mídia resolveu promover o Flamengo como o clube mais querido do Brasil. Antes disso, o verdadeiro e único clube do povo do Rio e do Brasil era o Vasco, pois representava a grande parcela da população que, por falta de poder financeiro, não tinha voz ativa. Eram os portugueses, os imigrantes, os descendentes deles, os excluídos, os pobres, os negros renegados e todos que, não tendo nascido em berço esplêndido, viam no clube, representado por sua cruz, símbolo do cristianismo, uma instituição desportiva capaz de representá-los na sociedade elitista da época, ostentando uma bandeira para chamar de sua. Era um clube cristão, com defeitos, como todos os seres humanos têm, e suas criações, mas que unia na fé todos aqueles que sonhavam numa sociedade baseada em bons princípios. Isso fez do Vasco um clube sem preconceito e aberto à adesão de pessoas convictas de que a fé em Cristo deveria orientar sua evolução. Mas, infelizmente, essa premissa só não bastava para mantê-lo no caminho certo. E nossos opositores perceberam e entenderam que precisavam contra-atacar. E a ideologia seria a arma que utilizariam para tentar destruir o clube, corrompendo os princípios de dentro para fora. E até hoje, grupos de pessoas vinculadas a partidos ideológicos e heréticos tentam sequestrar os princípios de nossos fundadores, enganando os torcedores e sócios, dizendo-se seguidores das verdades que não professam. Agarrar-se a boas convicções para compor discursos políticos é uma tática que todos aqueles que desejam votos do povo exercitam, mesmo que não tenham fé e crença religiosa. E o Vasco está repleto de hereges que utilizam nossos preceitos para se dar bem. Por isso, na luta pelo poder e pelo voto, muitos desses velhacos utilizam o clube para subir nos degraus financeiros da vida. E para isso, o clube deve permanecer sempre precisando de um salvador. Eles odeiam a SAF ou qualquer alternativa que tire a instituição da condição carente que é mantida há décadas. A insuficiência administrativa possibilita ambiente propício a lutas internas que mantenham os enganadores em evidência e que possibilite que, pelo menos enquanto houver eleições no país, eles cativem votos entre os torcedores e sócios do clube. Mas se a SAF ou qualquer outro instrumento semelhante mantiver o Vasco fora das garras desses políticos, eles não teriam combustível para mantê-los vivos e perderiam o interesse em usá-lo como plataforma de projeção pessoal e, consequentemente, de entrada de dinheiro em seus bolsos. O futebol representa 90% do interesse dos torcedores em manter vínculo afetivo com o clube.
Para quem duvida disso, pesquise e tente entender o processo artificial que foi usado para transformar nosso rival no queridinho da mídia e da torcida, numa época em que ele não era nada disso. Comparem nossa história com a do rubro-negro. E não estou depreciando sua memória, mas é incontestável a diferença. Desde aquele tempo, e eu já disse num vídeo quando foi isso, a imprensa já trabalhava em troca de moedas e isso continua nos tempos atuais. O retorno do Vasco ao protagonismo depende da adoção de um modelo administrativo privado desligado de qualquer interferência política. Por isso, é necessário que o torcedor e o sócio conheçam quem ama o Vasco e quem só quer utilizá-lo como trampolim político. E isso não é tão fácil de entender. Infelizmente, a primeira tentativa de privatizar o Vasco não deu certo. E não vou discutir ou opinar por quê. A negociação e os problemas decorrentes do acordo legal com a empresa 777 Partners precisam ser superados antes que o processo seja descartado e os sanguessugas voltem suas intenções para o sistema associativo fracassado e ultrapassado, pelo menos em instituições quase familiares como o Vasco. Livrarmos-nos dos aproveitadores e de parte da imprensa que nunca entendeu nossos princípios cristãos é uma briga muito difícil e longa, da qual o Vasco de verdade não desiste e nem entrega os pontos. Bom, amigo, até o próximo Café da Colina. E não deixe de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Estamos aqui toda terça e quinta, às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor, sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.